Olá, boa tarde a todas e todos. Estamos aqui no segundo momento do nosso evento de hoje, para a nossa conferência de encerramento. Já está acabando, gente, já estamos ficando com saudade aqui. Passando por aqui agora para dar algumas informações iniciais para vocês, né? Primeiro, falar que a gente espera que vocês participem bastante. Já temos aqui 53 pessoas aguardando aqui o início dessa discussão. Conto com a participação de vocês aqui no bate-papo, mais uma vez lembrando para vocês, esse bate-papo fica aqui na barra inferior, da sua tela do Zoom, você vai clicar nela e vai mandar a mensagem para o Daniel, vai conversar com o professor Daniel, vai conversar com a professora Janice, e quando você for fazer essa escolha, você vai pedir para que ela fique para enviar para participantes e palestrantes, porque assim todos nós que estamos aqui, conseguimos ver as perguntas, as boas-vindas, os comentários que vocês fazem lá no chat, tá certo? Hoje eu queria pedir uma questão especial para vocês. A gente tem falado aqui, vocês entram aqui pelo chat, às vezes alguns falam boa tarde, outros não falam, são mais tímidos, e a gente sabe que tem gente de todos os lugares. E aí, se vocês hoje pudessem falar o seu boa tarde, dizer, olha, eu sou de Goiânia, eu sou de Minas, eu sou teve alguém ontem, de Cuiabá, coloca pra gente, porque se a gente estivesse no presencial, nós nos encontraríamos, falaríamos oi, de repente diríamos de onde nós somos, vamos aproveitar essa oportunidade, esse pequeno momento de interação que a gente tem aqui e conta pra gente de onde que você está falando, ok? Agora, antes da conferência de encerramento, a gente vai trazer para vocês um pequeno vídeo, rapidinho, coisa de 5 minutos, que a professora Mara preparou para a gente para falar sobre a revista Em Rede. Eu vou pedir, então, para o Flávio, que está na nossa equipe aqui como anfitrião da nossa reunião, compartilhar esse vídeo agora, rapidinho, para vocês conhecerem um pouco mais sobre a revista Em Rede. Flávio, por favor, você pode colocar aqui para a gente? Eu sou a professora Mara Lúcia Carneiro, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, representante da URGS na Unirede e atualmente representante da região Sul no Conselho de Coordenação Política da Unirede. Mas eu estou aqui para falar como editora responsável da revista Em Rede. A revista Em Rede é a revista de educação à distância criada pela Unirede para divulgar e compartilhar experiências das instituições públicas, das instituições de pesquisa, sobre as ações de educação à distância que estão sendo realizadas. Você pode acessar a revista no endereço que está aí na tela, aunirede.org.br/revista. Na tela, bem à direita, vocês vão encontrar as orientações para os autores que quiserem compartilhar os seus artigos e relatos de experiência na nossa revista. Bem embaixo, à direita, vocês também encontram já um botão para enviar a submissão, facilitando esse processo. Um lembrete, ao se cadastrar na revista, não se esqueça de preencher todos os dados do seu perfil, indicando o seu currículo Lattes, a sua biografia, a sua instituição, pois isso importa na análise que os indexadores fazem na classificação da revista. Uma pequena história da nossa Em Rede. Ela foi lançada em 2014, durante o ESUD, que foi realizado em Florianópolis. Essa primeira edição foi composta por artigos dos palestrantes convidados. A partir daí, a cada ano, e nós já estamos lançando a 14ª edição, a cada ano, um dos volumes, pelo menos, um dos números, pelo menos, trata dos temas do ESUD. Outros temas foram sendo compostos com os outros editores colaboradores, como os temas de formação de professores, a questão dos polos, o ensino híbrido e as questões envolvendo os recursos educacionais abertos criaram edições especiais da nossa revista. Ao longo dos anos, a gente pode perceber pelo gráfico que o número de acessos foi aumentando significativamente. Isso está relacionado com a colaboração dos colegas na divulgação e também
a referência e uso dessas publicações no apoio às suas pesquisas e ampliação das experiências em educação à distância. Ao longo desse ano de 2020, nós trabalhamos arduamente para ampliar o registro da revista nos sistemas de indexação. Hoje estão em fase de análise o cadastro no Latinx e no DOAGE, de forma que a gente possa ampliar futuramente o registro que a nossa CAPES faz em relação ao Qualis da revista. Mas lembrando, o Qualis, ele se refere a revistas vinculadas a cursos de pós-graduação para a avaliação do pós-graduação, o que não é o caso da revista em rede. Nosso foco principal é realmente os associados poderem compartilhar as suas experiências. A outra ação que a gente está prevendo, né, a partir da associação da Unirede junto à Associação Brasileira dos Editores Científicos, a ABEC, é permitir que a gente inclua o DOI como um sistema de identificação dos nossos artigos. A ideia é facilitar a localização, aumentar a visibilidade e garantir a autenticidade das publicações online. Dando maior visibilidade, nós vamos também ampliar a divulgação do trabalho de vocês. E eu estou aqui hoje para divulgar o lançamento da última edição da revista, que é constituída por um dossiê que teve como foco a extensão em AD, organizado pela professora Karina Marcon, além de outros artigos e várias experiências envolvendo professores de todo o Brasil que estão lá disponíveis para o seu acesso. E, ao mesmo tempo, quero aproveitar para convidá-los a submeter seus artigos com tema semelhante ao que a gente está abordando e discutindo agora ao longo do ESUD 2020, e relatando as experiências sobre o ensino remoto emergencial que você vivenciou em sua instituição. Como é que você e sua instituição enfrentaram esse momento? Que lições nós tiramos dessa experiência e o que a gente pode pensar a partir daqui sobre a relação entre ensino remoto, ensino híbrido e educação à distância? Se vocês quiserem entrar em contato, nosso e-mail está à disposição, revistaemrede@gmail, e diretamente no site da revista, onde vocês poderão submeter os seus artigos. Muito obrigada. Tivemos aí, então, o recado da professora Mara, esse convite aqui, né, e a apresentação da revista em rede. Pude observar aqui que muitos de vocês atenderam ao meu pedido, colocaram aqui, então, né, de onde vocês são. Estou vendo aqui que tem gente de Curitiba, tem gente de Vila Velha, de Goiânia, Ariquemes, Cuiabá e por aí vai. Muito obrigada, né, por atender esse pedido e dizer que esse evento, ele é feito para vocês e com vocês, né, por conta dessa participação, que seja aqui, né, com alguns textos de vocês no chat, a gente tem esse momento aqui para a gente interagir um pouquinho. Dizer que a tal famosa lista de frequência, agorinha ela vai estar com o link aqui, e a gente tem também um outro link que vamos colocar aqui lá para metade, né, dessa conferência, que é um formulário de avaliação, né, uma avaliação do que a gente fez até aqui, de como foi o evento, como é que foi a sua experiência, e a gente coloca aqui no chat logo mais para vocês. Então, sem mais avisos paroquiais, vou chamar agora, então, a professora Janice para fazer, então, a abertura dessa nossa conferência de encerramento. Professora Janice, seja bem-vinda. Obrigada, Ana, parceira aí de labuta, desse ar de organização. Obrigada, boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a essa nossa última conferência, e não menos importante, obviamente, né, sem dúvida, imagino que estão todos, assim como eu, ansiosos pelas discussões desse momento, né? Queria agradecer a oportunidade, né, de estar mediando essa mesa, né, com um colega, né, e um
sem dúvida, um dos nossos oráculos, né, da produção desse evento, alguém que nos ajudou muito nas consultorias aí, a partir da sua experiência com eventos virtuais, né? Queria também agradecer a todos e todas que nos acompanham neste momento, né? Os sobreviventes dessa semana intensa de atividade, a gente vem aí já há 4 dias, hoje estamos no 5º dia de atividade desse evento, né? Bastante discussões, atividades bastante intensas, né? Em 3 turnos, e que, sem dúvida, deixará aí a sua marca e as suas contribuições, não só no tocante às nossas reflexões sobre as temáticas que transitaram por esse evento, mas também com relação, né, a algumas reflexões aí que nos instigaram a partir das conversas e diálogos que tivemos aqui com os inúmeros convidados que tiveram abrilhantando a programação desse ESUD. Como a professora Ana apresentou, eu me chamo Janice, né, sou professora da UFG, integrante da equipe CIAR e também tenho a honra de integrar a coordenação desse evento. A gente tem hoje, nessa conferência de encerramento, né, o professor Daniel Mil, como eu falei, uma referência, e não só nas discussões relacionadas às temáticas que esse evento tem trazido, mas também com relação à própria dinâmica, né, e modelo de evento virtual, e que nos dará a honra, né, de tirar um tempinho aí para conversar com a gente sobre a temática, deixa eu pegar minha colinha aqui, que é docência em tempos de pandemia, dilemas das práticas pedagógicas na cultura digital. Antes de nós abrirmos a discussão com o professor Daniel Mil, né, como de costume, a gente tem um vídeo que já foi gravado com ele, com algumas reflexões relacionadas a esse tema, mas, obviamente, não posso me furtar aqui também, né, de fazer uma breve apresentação do professor Daniel Mil, né, bem breve mesmo, a gente fez uma síntese do vasto currículo do professor, né. O professor Daniel Mil é docente da Universidade Federal de São Carlos, trabalha como gestor, né, docente e gestor em educação à distância, é doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais, com pós-doutorado pela Universidade de Coimbra e pela Universidade Aberta de Portugal, é membro do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade, líder do Grupo Horizonte, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Inovação na Educação, Inovação em Educação, Tecnologias e Linguagens, e é autor do livro Docência Virtual, uma visão crítica, entre outros, né? E, sem dúvida, um dos nossos grandes referenciais. Eu brinco, às vezes, que se eu tivesse há 10 anos atrás, quando eu comecei a desbravar a pesquisa e a atuação no âmbito da educação à distância, minimamente, né, uma parcela do que a gente tem hoje de referências, inclusive a chamada Bíblia da educação à distância, né, que é aquele nosso dicionário crítico, eu teria começado muito melhor, né? Então, acho que quem começou agora já começa com uma larga vantagem aí em relação a quem começou antes de termos esse suporte. Então, seja muito bem-vindo, professor Daniel, é um prazer tê-lo aqui, né? É um prazer ainda mais, né, tê-lo aqui, apesar da sua promessa de não participar mais de eventos esse ano. Inclusive, peço desculpas por tê-lo feito quebrar essa promessa. Então, seja muito bem-vindo a essa nossa atividade, seja muito bem-vindo ao ESUD. Obrigado. Obrigado, e como eu comentei agora há pouco, eu vou ficar quietinho para não dizer que tudo isso aí é um pouco de responsabilidade demais. Você está exaltando alguns aspectos que certamente eu não valorizo tanto quanto valorizo um bom diálogo, uma boa parceria, uma boa aprendizagem coletiva e conjunta. Ótimo, sem dúvida esse momento desta tarde vai ser para isso também. Então eu vou pedir para rodarem o vídeo para a gente, para depois a gente dar início a esse momento mais do diálogo, da conversa com os nossos espectadores e, quem sabe, aí também construirmos novas perspectivas a partir da temática dessa discussão.
Pessoal, a gente deu uma pausa, porque estava com um probleminha na conexão. A gente vai trocar aqui a transmissão e já voltamos, tá, Daniel? Só um minutinho. Estava muito lento ali a sua apresentação e a fala estava no outro ritmo, né? Tava. Se resolver, a gente faz a apresentação agora sem problemas. Tá, deixa só eles trocarem aqui, Daniel. Peraí que a gente vai trocar aqui. Peraí. Até trocar, vou cumprimentar alguns colegas que estão no bate-papo aí. Dá um oi. Por favor, fica à vontade. Você conhece a Joana Peixoto, a Patrícia Caetano, que deram um toque aí pelo bate-papo. Um abração para vocês, prazer em revê-las. Colegas, parceiros de trabalho, parceiras de jornada pela e para a educação à distância. É bom estar com vocês de novo. A Patrícia Caetano já tem uns bons anos que não nos vemos, né? Tem algumas outras pessoas que devo conhecer, mas eu não consigo ter acesso a todo mundo, tá bom, pessoal? Só porque eu vi aí a Beatriz também. Quando a gente vai ficando mais velho, mais com a barba branca, a gente começa a conhecer muita gente. Mas é interessante e obrigado pela oportunidade de dialogar com vocês agora. Daqui a pouco eu quero ouvir vocês um pouquinho também, tá bom? Para um bate-papo. Já estamos trocando aqui, tá, Daniel? Já estamos também com 76 participantes na mesa já, o pessoal já está chegando aí, deve ter mais comentários no chat lá, aqui, vários comentários já. Se vocês, como eu comentei antes com a Janice, tem 3 telas, se vocês acharem adequado, a gente intervém, tem sem problemas. Tem o plano A, plano B, plano Z, tem todos os planos para não deixar o evento sem alguma intervenção. Por isso que você é nosso mestre, Daniel. A gente já está pronto para projetar, Ana. Então vamos. Ainda bem que o Daniel, ele é tão simpático, viu? Que ele já está até rindo ali na sala dele, né? Olha, vamos fazer o plano J? Você já veio com as telas preparadas, então a gente coloca as telas, e aí eu quero dizer o seguinte, esse vídeo todo foi preparado pelo Daniel, e aí, assim, eu acho que é extremamente importante que vocês vejam. Esse vídeo vai estar no Moodle, né, como eu avisei para vocês, e aí vocês podem assistir lá. A gente está achando que é alguma coisa da transmissão, tá? Mas como o Daniel é o cara, ele vai projetar ali, então, o que ele trouxe, e aí a gente continua aqui com a nossa discussão. A Beatriz fez um comentário aqui, ó, que faz parte do Rita, esse suspense. Obrigada, Beatriz. Daniel, tá contigo, então. Aí você pode compartilhar a sua tela e aí a gente vai para a discussão. Mil perdões, pessoal, por isso, mas graças a Deus é o Daniel que está aqui, né? Eu não vou deixar esse negócio cair. Pessoal, boa tarde a todos e a todas. Eu comentei com as colegas que a gente já tem que se habituar. Quem lida com educação e tecnologias tem que se habituar a ter os planos A, B, C e D. Então, vamos para o plano P de professor nesse tempo de pandemia, já que o foco é docência, pandemia, essas condições inadequadas de docência que nós estamos, de uma forma ou de outra, submetidos nesse ano 2020. Bom, o vídeo que foi apresentado, até comentei que achei que vocês tinham tido acesso a ele, então eu preparei 3 telas só para a gente poder sintetizar a conversa do vídeo, e a partir daí a gente bate um papo em torno disso aí. Então, fiquem à vontade, já preparem aí alguma reflexão, alguma pergunta, e assim que eu terminar de apresentar essas 3 telas, aí a gente retoma a conversa. A Janice vai fazer essa mediação aí, essa moderação na reflexão comigo, mas só para poder quebrar o clima aí do vídeo não ter passado. O vídeo estava com mais ou menos 20 a 22 minutos, como me pediram, então é o tempo que eu consigo fazer essa reflexão sintetizando todo o processo.
Bom, vamos lá. Primeiro, para não perder a oportunidade, agradecer à equipe organizadora do ESUD, parabenizando já pela organização do evento, um evento que, nesse período de 2020, deve ter trazido para o grupo organizador uma situação muito delicada de terem organizado um evento para acontecer presencialmente e, de repente, ter que reformular tudo para a formação de um modo não convencional e, inclusive, com reaprendizagens. Tanto participantes quanto organização sofrem muito com isso, porque acaba que muita coisa não fica adequada. Então, é mais para dizer parabéns ao grupo organizador. Eu participei de 3 ou 4 palestras, assisti 3 ou 4 palestras, inclusive a de abertura, e inclusive a da Sara de agora há pouco, e gostei muito do nível e da organização do evento. E agradecer ao grupo por dar essa oportunidade, essa honra de fechar o evento com um bate-papo sobre essa temática que gosto muito de discutir e prezo muito em respeito aos professores, que é a perspectiva de ver o docente em suas dificuldades, em seus dilemas que muitas vezes são bons, que representam desafios a serem superados para uma boa docência virtual, e é sempre bom bater papo sobre esse assunto e discutir sobre esse assunto e analisar possíveis searas, até para convidar outras pessoas a pensarem esse aspecto. Seja uma perspectiva mais propositiva, como temos aí alguns colegas que pesquisam essa perspectiva mais de propor soluções, de encaminhar essas reflexões, e mesmo outros colegas que estão presentes também, mas mesmo não presentes, como tem aí uma parceira dessas reflexões, que é a Giovana Peixoto, que vê as questões mais de pensar criticamente essa perspectiva. Enfim, temos aí um Brasil e um mundo numa situação atípica, e agora eu vou bater um papo com vocês muito rapidamente sobre esse aspecto de docência em tempos de pandemia. Eu estou compartilhando com vocês a tela, por isso que me fugiu de repente. Eu já queria, desde agora, pedir uma desculpa muito breve, muito carinhosa à Miliana e mais alguém que for auxiliá-la nesse processo de tradução para Libras. Eu sei que a minha origem nordestina me faz com que acelere um pouco mais o diálogo, mas eu vou tentar falar mais compassado para facilitar a tradução para Libras, respeitando aí o trabalho da Miliana e também de algumas outras pessoas que estão ouvindo, que pode perceber como atropelada essa fala. Bom, então, o que me foi... Mantenha o seu ritmo, fica à vontade, viu? Não precisa preocupar isso. Tá bom, se você disse isso em Libras, eu não sou um bom letrado em Libras, tá bom? Mas eu convivo aqui com as dezenas de colegas da Libras, eu sei que de vez em quando me pedem para desacelera aí, porque eu não estou acompanhando, mas fique à vontade, para poder me avisar e a gente interfere, tá bom? Bom, então me foi pedido para fazer um bate-papo sobre essa docência em tempo de pandemia, fechando aí a reflexão desse lindo evento que nós temos, o ESUD, que a UFG e outras instituições parceiras organizaram com muito cuidado, com muito carinho, para trazer essa reflexão. Inclusive, o foco geral do evento já era esse de docência online, de cenários e desafios dessa noção de educação em rede. Então, eu propus trazer um pouco dos dilemas dessa prática pedagógica na cultura digital, especificamente agora em 2020, que não é exatamente a mesma coisa do que seria pensar essa mesma temática em 2019, em 2018, qualquer tempo antes e mesmo depois do 2020. Eu espero que 2021 em diante, assim como a Sara e a Karina Marcon conversavam agora há pouco na palestra anterior, não é algo que a gente espera que voltemos para ser da mesma forma daqui em diante, porque se nós voltarmos a fazer da mesma forma como fazíamos em 2019 para trás, significa que nós não aprendemos nada como civilização, do ponto de vista civilizacional. Se nós voltarmos a fazer da mesma forma que fazíamos antes, provavelmente a gente não tem aprendido nada com essa desgraceira toda que essa pandemia nos trouxe nesse período. Então, nesse sentido, eu queria... Só um instante que... Opa, desculpas. É isso. Nesse sentido, eu queria trazer para vocês 3 elementos que têm muito a ver com essa perspectiva de... Deixa eu ver onde eu posso colocar esse quadradinho aqui, para não atrapalhar a minha tela aqui também. Vou deixar ela aqui ao centro, não sei exatamente como vocês veem aí. É que a minha imagem ficou bem em cima do texto, eu não tinha essa clareza de como funcionava o Zoom. Bom, então,
Para pensar o cenário, esse cenário maior, essa conjuntura maior de docência em tempo de pandemia, de docência em tempo de cultura digital, eu acho que é necessário que a gente compreenda e responda algumas questões e analise algumas questões. Então, do ponto de vista do cenário, que é o que eu apresentava no vídeo que a gente começou a assistir, tem a ver com essa questão de ver a situação do professor num contexto sem pandemia e com pandemia, num contexto, se fosse nesse governo ou fora desse governo, e num contexto que fosse numa situação das melhores possíveis. Quando a gente coloca isso na prática, na pauta, a gente está falando, na verdade, de entender a docência numa perspectiva de qualidade pedagógica, de qualidade educacional, de melhores condições para um professor atuar, pensando em melhor condição para o estudante receber e construir seu conhecimento. Então, nesse sentido, uma pergunta que sempre me faço quando vou analisar qualquer cenário, qualquer análise macroscópica, é essa pergunta de como é que eu devo montar uma aula, uma sala de aula, um ambiente formativo da melhor forma possível. Por exemplo, como montar uma sala de aula adequada à minha condição de professor presencial em 2019? Mudou alguma coisa em relação à minha experiência docente, quando eu trabalhava lá com a Patrícia Caetano, lá na Universidade do Estado de Minas Gerais, lá na nossa querida UENG? É a mesma situação? Ou seja, antes da cultura digital, isso era 2001, 2002, em que não tinha Web 2, Web 3, e muito menos cultura digital exatamente como temos hoje. Estruturar uma sala de aula naquela ocasião era a mesma de hoje? Os dilemas que um professor se expunha naquela ocasião e hoje, em 2019, era da mesma forma? A forma como era na cultura digital em pré-pandemia e durante a pandemia tem sido igual? Ou seja, do meu ponto de vista, analisar a conjuntura educacional, pensando nessa conjuntura nacional e até internacional, como vivemos atualmente, é necessário pensar nesse aspecto, qualidade, e como é que eu vou pensar em qualidade ao organizar a minha proposta pedagógica, ao planejar, dirigir, manejar a minha turma, planejar a minha disciplina e manejar a minha turma em prol de uma boa formação, de uma boa construção do conhecimento. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos ser muito claro. A conjuntura atual, ela é posta, deve ser analisada do ponto de vista, na perspectiva de uma pandemia que se estabeleceu, mas não é só a pandemia que deveria nos preocupar. Essa pandemia, ela evidenciou um conjunto de crises que não são necessariamente dessa época de 2020, são crises que se arrastaram ao longo dos últimos anos. Por exemplo, uma crise trabalhista, uma crise político-econômica que a gente vive nesse país, muito triste, inclusive, essa perspectiva, a ponto da gente ter que analisar se, de fato, nós estamos em condições de propor uma sala de aula adequada para o contexto atual. Será que nós estamos... não sei se vocês acompanham a legislação trabalhista, por exemplo, o que aconteceu em 2011, teve uma pequena mudança no artigo 6º da legislação que afetou bastante o teletrabalho, que afetou bastante como fazer o trabalho remoto. Pouca gente falou nisso agora, e nós, inclusive, estudamos isso recentemente com um orientando que é advogado, reestudando e analisando a legislação. Mas teve um conjunto de legislação que perpassou os últimos 5 anos, especialmente do governo Temer para cá, 2016 para cá, que foi uma espécie silenciosa de desmanche, de desmantelamento de uma condição trabalhista que já não era adequada, mas que vem tornando aos pouquinhos muito menos adequada de lá para cá. Em tempo de pandemia, isso foi com aquela expressão infeliz que utilizaram lá em Brasília de aproveitar o silêncio e a infelicidade de uma pandemia para poder abrir a porteira e deixar os bois passar, ou seja, de aprovarem legislações inadequadas do ponto de vista do trabalho, do trabalhador, da população, do povo. Nesse sentido, a gente percebe que muito se perdeu. Se vocês analisarem bem a legislação de 2016 para cá, nós perdemos muito, não só aquilo que o artigo 6º da CLT trazia, mas agora também alguns aspectos voltados especificamente para uma crise político-econômica que desemboca também numa crise trabalhista, numa crise do trabalho, na perspectiva do trabalhador. Ou seja, para fazer essa análise de crise da docência na pandemia, não é só de uma crise de saúde que nós estamos falando, não é só de uma crise de saneamento que estamos falando de uma crise, por exemplo, de uma saúde física e mental do trabalhador. Ou seja, quando eu faço um teletrabalho, quando eu trabalho à distância, quando eu faço um trabalho
virtual, via teletrabalho, eu estou colocando uma outra perspectiva de saúde do professor sob análise que não aquela de anteriormente estabelecida. Se vocês pegarem as estatísticas de quais são os motivos de saúde que levavam um professor da educação básica presencial, tradicional, típica, até 2019, ela passa pela visão, mas em função do pó do giz, pela audição, em função do pó do giz, em função de estar em pé muito tempo, em função da audição, por ter um ambiente com alguns ruídos, por exemplo, o barulho das crianças. Isso na educação à distância, ou em tempos de pandemia, ou na educação remota, emergencial, esse cenário muda, porque volta mais para a questão da lombalgia, da tendinite, da visão, da saúde mental, da crise, inclusive de ansiedade, porque não conseguiu realizar tudo em função de um desconhecimento ou de uma não formação adequada para esse tipo de trabalho. Ou seja, eu quero dizer que a saúde, juntamente com as condições de trabalho na pandemia, no caso influenciado pela cultura digital, faz com que essas crises elas se articulem de uma forma diferente de como elas se articulariam antes da pandemia. Então, tanto a cultura digital, quanto a pandemia, quanto a conjuntura nacional, em termos de condições político-econômicas, faz com que a gente devesse ter esse cuidado ao pensar a condição docente, o cenário de desafios e dilemas do docente em tempo de pandemia na cultura digital, de uma perspectiva diferente de antes. Se já era complexo, delicado, inclusive inadequada essa análise antes da pandemia, inclusive antes da cultura digital, ela tornou-se um pouco mais complexa ultimamente. Então, o que eu diria é que antes um professor tomava a decisão de ir para a atuação docente numa perspectiva de pensar os seus dilemas no sentido diferente. Então, normalmente um professor ele toma a decisão de ser professor meio que por opção mesmo. Não, muitas vezes a gente acaba sendo professor sem ter um desejo, um plano, sem ser a primeira opção em ser professor, mas normalmente é uma opção ser professor naquela ocasião até 2019. O que eu quero dizer é o seguinte, que quando um professor, quando vamos analisar um professor na condição tradicional, na condição que era normal, que era típica até 2019, já temos que falar em dilemas, dificuldades e desafios. Já existem muitos dilemas, muitos desafios e muitas dificuldades postas a um professor que trabalhava na educação básica ou superior até recentemente, até 2019. Quando a gente coloca uma situação posta pela pandemia, posta pelo isolamento social decorrente da pandemia, a gente está falando de mais dilemas, de mais dificuldades, de mais desafios do que já tínhamos anteriormente. Ou seja, quando nós colocamos a condição docente como compulsória, como sendo obrigatória, o professor da educação básica ou superior, nesse ano 2020, não teve a opção, inclusive não teve a formação para trabalhar com a educação à distância, isso não estava previsto, não havia um desejo, muito menos uma expectativa de que nós passaríamos por uma situação tão infeliz como estamos passando em termos de saúde, de política e de condição de trabalho, mas quando isso é imposto, muda tudo, porque nós temos maiores complicações em termos de condições de trabalho, em termos de formação, em termos de desafios, na perspectiva boa também. Nós vamos, eu espero falar posteriormente também, que quando falamos em intensidade dos dilemas antes e depois da pandemia, a gente percebe que o que muda tem a ver com isso. Muito do que muda tem a ver com essa questão de eu estar por opção fazendo isso, ou por eu estar de forma compulsória, de forma impositiva, fazendo esse mesmo trabalho. Ou seja, quando eu coloco aí aquelas crises todas na pauta como conjuntura para uma docência, eu estou entendendo que eu fui levado a pensar a minha condição docente e isso é apresentado nessa perspectiva de que os meus dilemas são mais intensos, que a natureza desses dilemas são mais dificultosas, como diria algumas pessoas, são mais difíceis, mais desafiadoras, mais, inclusive, perturbadoras, quando a gente coloca como sendo obrigado. Esse é um princípio que eu não defendo em hipótese nenhuma para nem professor e nem estudante. É que trabalhar com educação à distância, antes da pandemia, aliás, qualquer especialista em educação à distância defenderia isso muito tranquilamente. Não é
o melhor dos cenários é não trabalhar de forma compulsória. Se os professores pudessem fazer como eles querem, da forma como eles querem, provavelmente o resultado pedagógico seria muito melhor, porque não seria compulsório. Por exemplo, nas universidades, nós tivemos a oportunidade de esticar o início, de postergar, de prorrogar o início da oferta das disciplinas por ao menos uns 3 ou 4 meses, coisa que o professor de educação básica não teve essa opção. O fato de ser uma compulsão, o fato de ser uma indução a fazer dessa forma, sem o professor ter o tempo adequado de planejar a sua disciplina, de planejar, de organizar os conteúdos, inclusive as ferramentas que ele iria estimular a mediação e a proposta de trabalho, faz com que os seus dilemas aumentem muito, que a sua condição de docente se torne muito mais inadequada do que era anteriormente. Nesse sentido, temos aí um complicador adicional, que é o fato de ser emergencial, que poderia ser compulsório. Eu poderia ser obrigado a trabalhar com a educação à distância, mesmo com muitas pessoas não desejando, inclusive tendo preconceito com a modalidade, com a educação remota, eu poderia ter essa obrigatoriedade, mas não ser emergencial. Eu poderia ter tempo para me formar, para desenvolver algumas competências, para me letrar digitalmente, para poder organizar os conteúdos, planejar atividades bacanas, pensar em aspectos típicos da educação à distância, como ciclos de aprendizagem, como a pirâmide de aprendizagem, os estilos de aprendizagem, como o arco de aprendizagem, ou seja, teorias que embasam uma aprendizagem mais adequada na educação à distância, uma aprendizagem mais ativa e significativa, típicas da educação e tecnologias, mas quando coloca esse pequeno elemento de emergencial, ensino não presencial emergencial, que é um apelido para a educação à distância, numa configuração diferente da educação à distância mais bem constituída, isso faz com que triplique ou que exponencialmente aumente os dilemas, as complicações, a intensidade desses dilemas em termos de condição docente. Ou seja, estou trazendo aqui 3 elementos que fazem com que a gente tenha uma escala progressiva de dilemas, de dificuldades, de desafios postos a um professor que vai trabalhar nessa cultura digital, nesse período de pandemia que nós estamos vivenciando. Primeiro, se fosse no plano ideal, que eu tivesse escolhido trabalhar, como estamos trabalhando hoje, nas universidades, por exemplo, mas poderia valer para a educação básica também, eu diria que eu não estou em condições ideais, porque não me foi dada uma condição de fazer de forma como eu acho que deveria ser feita. Por exemplo, no caso da UFSCar, por exemplo, dando uma formação adequada aos estudantes antes deles fazerem a primeira disciplina. Não foi dada, mal teve uma ou 2 reuniões para o aluno ser informado de que, ao menos, teria o direito de escolher a disciplina que ele quisesse, sem penalidades para o seu índice de rendimento, para o seu IRA institucional. Mas isso não é o suficiente. Então, do meu ponto de vista, quando o aluno deve entrar na formação, em qualquer instituição, em qualquer nível de formação, no caso da educação à distância, deveria ser por opção. Então, o aluno vem por opção, o professor vem por opção e faz. Isso já requer muito desafio, porque culturalmente o professor não está habituado a trabalhar com educação à distância, o estudante não está habituado a estudar na educação à distância, então é natural que tenhamos desafios e dificuldades e dilemas. Só que no caso, como foi posto agora, eu fui obrigado a trabalhar, então, mesmo que eu tivesse algum senão, alguma resistência à modalidade, esses dilemas cresceram bastante. Quando isso foi feito a toque de caixa, de modo compulsório e também emergencial, e também para ontem, isso acabou se complicando, inclusive atropelando muitos dos processos. Isso trouxe uma necessidade de uma reinvenção, de uma reaprendizagem da situação do ser professor. Só que aí, o que me deixa muito triste, muito desgostoso nesse processo todo, é que quase toda a conta vem para o professor. E boa parte dessa conta vem em paralelo para o estudante, quando não para os dois, e um pequeno percentual só para o estudante. Ou seja, o grande percentual, a grande fatura que está sendo paga nessa situação toda, está indo para o docente e para o estudante. Começando por uma questão de correr o risco de ser rotulado como incompetente ou como incapaz de ensinar, sendo que ele nunca teve uma formação adequada para isso, sendo que ele não tem as condições adequadas para isso. Então, essa reinvenção educacional, ela foi necessária e feita de uma forma emergencial, compulsória e muito acelerada nesse processo, de modo que a condição docente, nem de longe, está adequada ou ideal nesse período que estamos vivendo atualmente. Para arrematar, como eu falei, eram 3 telas, então aqui eu trouxe algumas
algumas categorias, vamos dizer assim, de desafios, de dilemas e de possibilidades de pensar a docência nesse período de 2020. Então, o que nós temos aí, na verdade, é o primeiro deles, que obviamente apareceria, já que estamos falando de educação, é pensar a docência na perspectiva pedagógica. Quais são os dilemas, como é que se coloquem no lugar de um professor, como vocês provavelmente sejam, todos vocês, quando nós somos colocados numa situação emergencial, obrigatória e não necessariamente por opção, de uma hora para outra, o que tem de perspectiva nisso aí, basicamente, é responder a seguinte pergunta: como é que eu posso fazer menos mal o meu ofício, a minha obrigação? Como é que eu posso fazer melhor esse meu ofício de ensinar melhor os estudantes? Isso traz um conjunto de complicações, inclusive de saúde do professor. Ele é posto contra a parede, ele é levado a ter que repensar tudo sem ter tempo hábil para fazer da forma minimamente adequada esse trabalho. Então, temos aí decorrências de que o aluno pode não aprender adequadamente, o professor pode não conseguir ensinar adequadamente, o professor pode não ter letramento digital para ensinar adequadamente a esses estudantes. Enfim, buscar a resposta a essa pergunta traz um conjunto de dilemas e desafios que devem ser pensados. E temos aí um universo de coisas pedagógicas que poderíamos colocar nessa caixinha pedagógica se fôssemos pensar esse processo. Na perspectiva da tecnologia, na perspectiva técnica, também tem muita coisa que induz a dilemas, a desafios, a possibilidades para o professor. Por exemplo, essa questão de responder essa pergunta: como viabilizar uma boa formação? Como eu posso colocar os alunos em contato uns com os outros e comigo? Como viabilizar uma boa comunicação através do que nós temos? Quais ferramentas são adequadas? Será que eu consigo utilizar uma ferramenta para fazer atividades em grupo na minha turma? Tem, mas será que eu conheço elas? Enfim, tem um conjunto de aspectos técnicos que é para pensar um meio de formação, um meio de comunicação, e isso é essencial que a gente pense. Como terceira caixinha, terceira categoria que nós temos que pensar, que tem a ver com perguntas mais voltadas para os saberes, para a formação, ou seja, para o meu letramento digital, para o meu domínio do conteúdo, para o meu domínio dos meios de formação, que tem a ver com a resposta para essas duas perguntas. Eu sei fazer bem nessas condições que me foram dadas? Eu tenho condições, me deram formação para isso? A minha graduação, a minha prática pedagógica até 2019 me levaram a ter um bom domínio desses meios para poder ensinar bem o professor. Isso vai fazer com que eu tome o cuidado de pensar essa formação numa perspectiva de dilemas, de desafios e de possibilidades, já que não necessariamente eu posso afirmar com algum cuidado, com alguma tranquilidade, de que 50%, se não 80% dos professores da educação básica atualmente e também da universidade, infelizmente, que deveriam ter mais condições para isso, infelizmente não tem esse domínio dos meios, não tem esse domínio adequado de como fazer. E daí a vivência que nós tivemos ao longo desses últimos 2 semestres, ao menos ao longo desses últimos 7 ou 8 meses de pandemia, do dilema que a gente percebeu, da resistência, da angústia que muitos professores vivenciaram na universidade e principalmente na educação básica. O que levou a uma dificuldade de saúde. Se vocês podem conversar com a organização desse evento, que vocês vão perceber que os participantes desse evento, assim como os alunos que eu tenho aqui na minha universidade, na graduação e na pós-graduação, as pessoas têm reclamado mais, as pessoas têm ficado mais angustiadas, elas têm tido querendo ou não, nós temos passado por uma situação mental, uma dificuldade de respeito ao outro. Não sei se vocês percebem essa mesma coisa, mas eu tenho percebido isso, mesmo ficando quieto e calado e tentando fazer um movimento de empatia e analisar a situação de outras pessoas, mas nós temos vivenciado mais reclamações ultimamente, talvez possa por essa situação de pandemia. Mas o que importa mesmo nessa análise aqui é perceber a condição docente do ponto de vista físico e mental, como é que nós podemos pensar a saúde desse professor nesse sentido. Eu posso falar com algum cuidado para vocês de que, em termos de ergonomia, em termos de visão, em termos de tendinite ou lombalgia, é muito mais. Lá em 2005, 2006, no meu doutorado, eu estudei isso, as doenças, os males de saúde que um educador tem quando ele trabalha por teletrabalho. O teletrabalho tem muitos aspectos positivos, muitos mesmo,
mas a saúde, a luz, a lâmpada, muda de um foco para outro. As sombras para a saúde, que o foco da saúde no teletrabalho não é o mesmo foco da saúde no trabalho regular, no trabalho físico, no trabalho presencial físico que nós teríamos em loco na sala de aula. E isso tem a ver com a própria condição. Se eu estou aqui sentado 24 horas por dia, não sei se vocês conhecem aquela música que circulou no WhatsApp recentemente, de que eu vivo uma agonia porque passo 24 horas por dia durante a pandemia em frente ao computador, e aí fala, desde março que eu vivo no computador. Enfim, essa ideia de que eu estou o tempo todo em frente a uma tela pode trazer problemas para a minha visão, problemas para a minha condição de ficar sentado muito tempo, problemas para a ergonomia do trabalho. Muita gente não tem um ambiente adequado, um ambiente que, por exemplo, o que eu não gastei no quarto, na copa, na cozinha, eu gastei no meu escritório porque eu estudei isso e sei que a minha coluna não vai se sentir muito bem se a minha bancada, com a altura que eu tenho, tiver mais do que 72 centímetros. Então, eu tinha que fazer a minha bancada com 72 centímetros, porque ela, com o teclado, é a altura que, para os meus pés ficarem no chão, a minha condição de postura seria adequada com essas condições aqui. Infelizmente, esse cuidado e essa preocupação por uma infinidade de motivos não é exatamente o motivo, as condições que muita gente tem. Só quero dizer que a saúde deve ser colocada em pauta quando nós formos pensar na condição do professor nessa conjuntura que estamos vivenciando, de cultura digital, de saúde física e mental, pensando também na cultura digital, pensando também na pandemia, pensando também na crise político-financeira que nós estamos vivenciando, que respinga na crise do trabalho, que é o último ponto. Como eu falei, essa é a última tela também, que é o último ponto que eu acho que nós temos que pensar quando formos analisar pandemia, quando formos analisar condição docente na pandemia, condição docente na cultura digital. Tá bom? Bom, esse último aspecto essencial, importantíssimo, que pouca gente analisa, seja na perspectiva propositiva, na perspectiva crítica, que tem a ver com o trabalho, com as condições trabalhistas, com as condições de coisas simples, por exemplo, a escola me manda para casa, o governo, o meu patrão me manda para casa, seja para o público ou privado, me manda trabalhar em casa por teletrabalho, mas ninguém falou em quem vai pagar a minha conta de internet, ninguém falou em quem vai pagar a minha energia elétrica, ninguém falou em equipamentos adequados. Eu não recebi nenhum indicativo de que me dariam algum apoio. Imagine alguém que está na educação básica. Isso dá para fazer a mesma análise de todos esses aspectos que eu mencionei aqui, pedagógico, técnico, de saberes, saúde, trabalho, também para o estudante, mas eu estou analisando a condição docente na pandemia, portanto, vamos pensar bem. Um professor que é levado a trabalhar em casa, ele tem que se preocupar com todas as questões que têm a ver com teletrabalho, positivas e negativas, e são muitas, eu posso listar para vocês de meia dúzia para uma dúzia de cada um dos lados. Por exemplo, da perspectiva positiva, o fato de eu não ter que me deslocar daqui até o meu trabalho é muito bom, porque eu posso ficar em casa e analisar, usar esse tempo de 1 ou 2 horas. Em São Paulo, a média de deslocamento de um professor de casa até o trabalho, a média é de 1 hora e 20 minutos, segundo os estudos. 1 hora e 20 minutos para ir, 1 hora e 20 para voltar, significa 2 horas e pouco de descanso, ou de trabalho, ou de preparação, ou de convivência com a família, ou de perna para o ar assistindo seriado, qualquer coisa que seja, mas não é dentro de um ônibus ou dentro de um carro naquele trânsito de São Paulo, por exemplo. Significa que tem aspecto positivo o teletrabalho também, mas tem muitos aspectos que precisam um pouco mais de cuidado, porque, como eu indicava lá na minha tese de doutorado, é muito perversa a condição posta pelo teletrabalho ao trabalhador. E a legislação de hoje, e aí eu tenho já... publiquei, inclusive, com esse orientando, essa reflexão que fizemos lá na revista da UFMG, a revista chamada Trabalho e Educação, de quais são as legislações novas que apareceram no Brasil. Inclusive, tem 2 novas depois da publicação já, publicada agora há 3 ou 4 meses, há 2 meses atrás, ou 3 meses atrás, e já tem coisa nova que induz a mais problemas o teletrabalho. Então, nós precisamos pensar a condição trabalhista também nessa repercussão, da perspectiva financeira, de condição do trabalho em termos de saúde, de condição em termos de quem vai custear as minhas despesas, se o meu salário vai ser compensado porque eu estou gastando a mais em casa, R$200 pela internet, mas, enfim,
tudo isso tem que ser pensado com mais cuidado em termos também de trabalho, em termos também trabalhista, em termos, inclusive, de despesas que eu teria ou não teria. Estar trabalhando em casa tem muitos pontos positivos, mas tem muitos perversos que nós temos que ter esse cuidado. Então, era isso que eu tinha de recado para começar uma conversa. Parece-me que acabei vencendo mais do que os 20 minutos, mas eu peço desculpa, mas estou à disposição para um bate-papo a partir de agora com vocês, tá bom? Janice, desculpa e passo a palavra para você. Não, foi ótimo, Daniel. Muitíssimo obrigada por já teres esse plano B aí, porque foi fundamental até para a gente começar já a fomentar algumas perguntas, alguns questionamentos. A gente já tem algumas perguntas aqui no chat, já temos também alguns comentários, né? Muitos elogios, obviamente, né? Isso a gente já podia imaginar também, né? Com relação às suas colocações, essa síntese, mas que é uma síntese que eu particularmente confesso que fiquei aqui com 1000 reflexões, né? Sobretudo quando a gente pensa, né? E não raramente a gente tem ouvido durante esse período da pandemia, nos corredores da universidade ou entre os conhecidos mesmo, essa questão de que essa pandemia está ampliando as desigualdades, né? E na minha perspectiva, posso estar enganada, mas a minha leitura especial, particular, assim, não sei se ela está realmente ampliando, ela está colocando, né, à luz do dia uma infinidade de desigualdades que já existem e que acabaram sendo aprofundadas nesse momento, né? A questão do acesso às possibilidades de educação, seja na educação básica, seja no ensino superior, neste momento tem ficado ainda mais claro o quanto a gente tem uma dificuldade gigantesca, né, de fazer a gestão da garantia desse acesso, né? E aí eu nem vou entrar no métier das discussões dos acessos tecnológicos, que neste momento da pandemia, obviamente, tem sido talvez o elemento mais latente, né? O quanto a gente consegue identificar que, enquanto para a gente, né, que podemos sim nos considerar privilegiados, que temos um ambiente razoável de trabalho para teletrabalho em casa, que temos o nosso computador, que temos uma rede de internet, que vez ou outra oscila e dá problema, mas ainda assim a gente tem. E nesse momento a gente percebe que existem aí condições quase que sobre-humanas, né, de conseguir acessar essa educação básica e essa educação superior. Não sei se travou para vocês, mas por falar em condições técnicas, bom, só para aproveitar, até a Janice voltar, parece-me que deu algum problema técnico. Eu estou vendo aqui alguns colegas fazendo comentários sobre a questão do tem que. De fato, pessoal, não é. Eu fico muito ressentido, de fato, quando eu vejo a culpa recair para o professor de um problema que é conjuntural. É infeliz, é injusta essa denominação de que é um problema para o professor, quando nós vemos tanto o professor quanto o aluno sendo vítimas, sendo prejudicados por esse processo. Tem uma pergunta que foi feita aí acima, se eu vejo algum movimento de professores ou de organizações em termos para poder brigar por mais direitos. Quando eu fiz, isso foi lá em 2004, 2005, quando eu acabei em 2006 a minha tese, eu estou falando, eu citei pela segunda vez a tese porque eu fiquei, inclusive o livro branco, que é decorrente da tese, a última frase do livro tem a ver com isso aí. Teletrabalhadores ou trabalhadores virtuais de todo o mundo, univos, fazendo uma alusão à frase de Marx que falava, trabalhadores de todo o mundo, univos, vocês têm poder, vocês têm força. E isso tem a ver com essa ideia. A gente está vendo muito pouco movimento do trabalhador, muito pouco movimento das pessoas envolvidas com esse processo, sendo que nós temos aí ferramentas brilhantes para isso, ferramentas espetaculares. Então, para mediar o trabalho, nós estamos sendo obrigados a utilizar a tecnologia, mas para mediar o processo de formação trabalhista, o processo de formação do trabalhador, nós não estamos explorando tão bem. Então, a resposta que eu daria é não, eu não lembro mais quem fez a pergunta, mas infelizmente não tenho visto essa movimentação, mas eu creio que tem a ver também com esse respeito à pandemia, da não aglomeração, mas nós tínhamos que estar fazendo algum movimento, ao menos virtual, nesse sentido. Não sei por onde começar exatamente, mas eu acho que nós tínhamos que ser capazes, com a condição que nós temos, de levar uma resposta a esse cenário.
Ana, você quer fazer algum comentário aí, já que você apareceu, mostrou aí? Apareci aqui. Estava aqui aguardando. Vamos aguardar a Janice. Com certeza foi alguma questão de conexão aqui. E aí, Daniel, a gente tem aqui, como a Janice estava falando com vocês, vários elogios, ela já comentou aqui, mas temos também algumas perguntas. Tem uma perguntinha ainda lá atrás, que foi da Juliane, e ela diz assim: prezado professor Mil, sou Juliane, fiz mestrado na UFSCar, em Educação, e sou doutoranda na UFG. De todas as atividades acadêmicas, discussões que assisti nesse momento pandêmico, a do senhor foi a melhor estruturada, macroestrutural. Parabéns! E aí tem uma questão aqui, do Cleidinaldo, perdão. Ana. Pois não? Só para você saber, um pequeno parênteses. Está caindo um dilúvio aqui, viu? Então, se a minha conexão cair, não me culpe. Não, imagina. A gente está preparado. Aqui também está nesse movimento. Acho que por isso que a Janice perdeu aí a conexão. Mas aí a gente fica aqui preparado, né? Já estamos avisados aqui. Tá, vou falar aqui do Cleidinaldo, que fez um comentário aqui, né? Mas um dos grandes problemas é a ideia errônea de transpor as aulas presenciais para as remotas em tempo e forma. É preciso primeiro entender que 1 hora aula presencial não é possível acontecer igualmente em uma web aula. E trabalhar a ideia de que o ensino remoto tem suas peculiaridades, e assim temos que reaprender e jamais achar que, porque já somos professores há mais de 30 anos, já sabemos de tudo sobre dar aula e devo apenas transpor na frente do computador. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Essa ideia que a gente tem, que é simplesmente transpor, né? O que está no lugar para o outro? Uma das coisas que mais me seduzem em termos teóricos de discussão, e isso é desde que estava no ensino médio ainda, essa noção de tempo e espaço, essa noção de dobra do tempo, de janelas. E isso, agora que está começando a conseguir, está, na verdade, vindo de uma forma ruim. Que eu via isso como algo bacana, no ponto de vista de ficção, do ponto de vista de reflexão teórica de como funciona, que tem a ver com essa questão de transposição, não exatamente transposição didática, mas o fato de estarmos em mais de um lugar ao mesmo tempo. Infelizmente, isso traz uma certa angústia, uma certa dificuldade, especialmente ao trabalhador, ao estudante também, mas especialmente ao trabalhador, ao docente. Isso é ruim, porque normalmente eu estou aqui no meio de uma defesa de tese e estou resolvendo problemas em paralelo. Essa dobra do tempo faz com que a gente fique mais angustiado e a coisa fique mais acelerada. Eu sou acelerado, naturalmente, para dar conta de muita coisa e querer fazer minimamente com alguma qualidade. Acaba tendo que se desdobrar, mas alguma coisa sempre perde. Ou a convivência familiar tem algum prejuízo, ou a qualidade do trabalho tem algum prejuízo, ou a atenção, ninguém consegue se concentrar em 5 ou 6 coisas ao mesmo tempo, apesar de alguns autores acharem que isso é possível, que isso é plausível. Eu não acredito que eu consiga, eu posso até prestar atenção em muitas coisas, mas certamente alguma está perdendo para outra. É comum eu ouvir coisas ao meu redor, e mesmo lendo uma tese, eu ouvindo música e prestar atenção em conversa ao lado, não é incomum, mas isso não quer dizer que eu esteja prestando atenção integral nem na tese, nem na conversa ao lado, e também não na música. É preciso que a gente considere isso para dizer que essa ansiedade, a luz até deu uma piscada aqui agora, essa ansiedade que a intensificação da biotecnologia nos traz, faz com que a gente se preocupe um pouco mais com a qualidade do que nós estamos fazendo. Então, essa coisa de estarmos em muitos lugares, tem uma discussão muito bacana do Manuel Castells, naquele último livro dele, no livro de 2003, não é o último não, chamado Galáxia da Internet, e também no livro A Condição Pós-Moderna, do David Harvey, que eles falam bem disso. Agora, o meu escritório, agora a minha sala de aula é dentro do carro, é em frente à televisão, no banco do shopping, porque é dentro do avião, porque agora é lá que eu vou trabalhar. Mas isso faz com que o meu momento de descanso dentro do shopping, o meu momento de descanso no aeroporto, que é o tempo de organizar as ideias e sistematizar, ele também se dissipa. Então, quando eu estou falando em tempo e espaço, essa discussão de redimensionamento do espaço temporal, é importantíssimo que a gente não perca de vista quando estamos analisando essa condição do professor. Então, se fôssemos levar isso exatamente para a sala de aula, da transposição didática, tem muitos aspectos positivos e negativos também. Por exemplo, saber que a minha sala de aula explodiu ou redimensionou as paredes
que agora qualquer lugar é minha sala de aula, é importantíssimo do ponto de vista da inclusão, por exemplo. Eu vou levar mais informação, mais conhecimento a gente que não está perto de mim. Isso é essencial. Quando inventaram a escrita, isso foi espetacular. Quando inventaram o papel e a prensa, a mídia escrita, a mídia impressa, isso foi essencial. Quando inventaram o rádio, a televisão também, porque a minha aula deixa de ser aquela aula de Platão, lá que era só eu com o meu grupinho, com a minha ágora, ou mesmo a aula espetacular de um artesão com seu aprendiz, e passa a ser a aula também na afirmação de Platão, que é até onde a minha voz alcança. E a minha voz alcançava, na época de Platão, talvez a 10 ou 30 metros aqui, agora eu consigo alcançar o mundo todo através de uma tecnologia via rádio, via televisão, via internet, que é o que a gente tem que considerar também pelo aspecto positivo. O aspecto negativo, porque é muito mais gostoso dar uma aula ali com os alunos no dia a dia, especialmente a última aula, que a gente sai para tomar uma cerveja com aperitivo, do que a distância, como hoje é o último momento do exúdio, e vocês não vão poder sair para tomar uma pirita para descansarem da trabalheira que tiveram nesse exúdio, certamente. Mas eu acho que a cerveja a gente pode tomar, mesmo cada um na sua casa. Pode ser, não pode, Daniel? Mas não é a mesma coisa. Não, com certeza não é. Não é mesmo. Olha, tem uma pergunta aqui. Esse é o motivo de não defendermos a educação à distância como substituta, da educação presencial. A educação à distância é um atestado de incompetência da educação presencial. Como a educação presencial não conseguiu atender a outros públicos, por exemplo, a pessoas que não escutam, pessoas que não enxergam, tivemos que inventar uma educação especial. Como a educação presencial não consegue educar em tempo de pandemia, tivemos que inventar uma educação à distância. E, para isso, nasceram as 7 modalidades que complementam a educação presencial. É isso. Olha, tem uma questão aqui da Rebeca, que tem um pouco a ver também com a pergunta anterior. Ela fala, boa tarde, né? Em relação às condições, aí ainda é, né? Em relação às condições de trabalho na educação à distância. E aí ela traz aqui uma discussão do gênero, né? A partir da discussão do gênero. Qual a análise sua no que diz respeito à saúde das mulheres nesse contexto de pandemia? Entendendo que muitas são mães, têm filhos que estão em idade escolar, estão em casa. Eu sou mãe, professora, também estou em casa. O que você pode falar um pouquinho sobre isso, Daniel? Eu acho que a Rebeca já deve ter lido alguma coisa minha sobre o assunto, porque tem um capítulo do livro que eu pesquiso isso, porque é uma das coisas que me chamam muita atenção. Primeiro, em relação a transgênero, lá no comecinho, depois, em relação especificamente à mulher, ao gênero específico de homem e mulher, pela condição feminina de ser. O teletrabalho é muito mais prejudicial à mulher, muito mais, porque a mulher em casa ela está em volta de muito mais motivos de desconcentração e também de obrigações do que o pai. Muito provavelmente, um pai consiga ignorar uma criança chorando se ele estiver numa webconferência ou se ele estiver numa aula com o professor. Muito provavelmente, a mãe não consiga ver isso como natural. E aí, isso faz com que o tempo de trabalho dentro de casa seja influenciado, inclusive a saúde da mulher dentro de casa, tenha muito mais motivo de levar de diferenciar a reação de um homem e de uma mulher ao tipo de saúde que se tem em casa. Isso tem a ver com coisas já tradicionais. Não existe uma discussão francesa muito legal que é o gênero da tecnologia. Qual é o gênero da tecnologia? Essa discussão que eu tentei resgatar, o gênero da docência e o gênero da tecnologia, que eu fiz um contraponto, de que existe um imaginário social de que só mulher deveria ser professora, especialmente na educação básica, e tem uma explicação histórica para isso, embora não seja o foco da pergunta, vem como contraponto ao gênero específico da tecnologia. Existe um imaginário social, pelo lado oposto, de que homens dominam a tecnologia melhor do que mulher. Balela tanto uma coisa como outra, como diz os franceses, parole, parole, parole. Não existe essa discussão, mas existe uma entrelinha entre as duas coisas, de que o homem se envolve com tecnologia mais facilmente porque ele despreza outros motivos dentro de casa.
é normal que o ser humano do sexo masculino abra mão de alguns aspectos, por exemplo, essa questão de cozinha mais facilmente do que a mulher. Não é porque ele não quer cozinhar, não sabe cozinhar. É porque, normalmente, a mulher, historicamente, é carregada dessa obrigação de estar na cozinha para cozinhar para as crianças, embora tenha se mudado muito esse aspecto, mas não é exatamente uma verdade que já tenha tornado mais igualitário ou equitativo essa reflexão em todos os casos, na maioria dos casos, e também na perspectiva dos outros dois aspectos. O que eu quero dizer é o seguinte: se a mulher tem mais demandas em casa, acaba que ela, além de ter que dominar a tecnologia, que é algo que, em teoria, ela tem mais dificuldade, já segundo aquele imaginário social, e somado com tudo que ela tem que fazer do seu trabalho, que normalmente leva para um volume de trabalho muito grande quando vai para casa, porque ela tem que se desdobrar para atender não só os filhos, como também os pais, que é uma das reclamações dos professores da educação básica. O problema deles é que eles triplicaram a quantidade de pessoas que ele tem que atender. Ao invés de atender só uma criança, tem que atender a criança, o pai e a mãe, se não o irmão também, porque a cada dia tem que dar aula para ele repassar para a criança de 3 ou 4 anos. E isso tem um aspecto muito interessante de se analisar, que a gente não tem, eu não tenho clareza integral disso ainda, mas tem alguns elementos para isso já, que é o ambiente em casa tende a levar as famílias a achar que não é lugar de trabalho. Uma criança ou um cônjuge, quando chega, se você passar 8 horas por dia lá na escola dando aula, não parece tão esquisito, tão incomum. Mas se você está dentro de casa, dá a impressão que você está enrolando, que você não está trabalhando. Isso tem muito a ver com o que muitas pessoas devem estar passando no dia a dia de trabalho, e isso tem que ser considerado, porque tem a ver com desavenças conjugais, tem a ver com uma criança achar que você não dá atenção para ela, a mãe não dá atenção, o pai não dá atenção. E quando fazemos análise de gênero, isso é importantíssimo, porque posso dizer, por exemplo, que se é que um marido de uma professora de educação básica está em casa, se vê a esposa em casa, acha que está à disposição no momento que ela está em trabalho. Isso tende a gerar alguma tensão e tende a levar a uma dificuldade de saúde, especialmente mental, mas também física, por decorrência, inclusive, em função de alguns aspectos disso aí. Enfim, é uma seara que não é bem minha área de pesquisa. Eu fiz uma reflexão dessa natureza em 2006 para 2007, que também está naquele livro branco, mas era mais para poder levantar os males que acometem o teletrabalho. E aí, de quebra, como eu fiz um doutorado de sanduíche na França, com uma professora especializada em feminismo, na mulher trabalhadora, o foco dela, a Helene Irata e a Isabelle Berthaud e a Daniela Linhar, que é nós 3 supervisora do doutorado de sanduíche, eram especialistas no trabalho feminino e na intensificação do trabalho feminino. Eu acabei aproveitando essas expertises delas para trazer essa reflexão, mas reforçando. Não sou especialista, estou apenas apontando alguns elementos que parecem evidentes e que a gente pode trazer para a pauta. Tá bom? Ótimo, obrigada. Ó, Janice conseguiu voltar, estava aqui te representando, Janice. A Patrícia fez uma pergunta legal, a Patrícia Caetano, a colega lá da UENG, depois a gente pode voltar nela, viu, Patrícia? Mas vou deixar a Janice moderar. Ela pergunta sobre a questão da nomenclatura e do conceito da etimologia de trabalho remoto, trabalho, educação à distância, educação... enfim, depois a gente pode conversar sobre isso, se a Janice achar adequado. Ela que manda. Não, eu tenho até uma pergunta aqui, inclusive, sobre isso, sobre aquela nossa conversa sobre o título da conferência. Mas eu vou dar privilégio para os nossos espectadores. Foi só eu falar que a gente era privilegiado, que tinha uma internet mais ou menos, e a minha me deixou na mão. Energia foi embora. Eu já aproveitei logo na sequência para avisar. Está caindo um dilúvio aqui, se a minha internet tombar também é porque a energia foi embora. É desse modelo. A gente aqui em Goiânia está na época das chuvas, né? Então, a chuva só se organiza para cair e a energia já vai embora e deixa a gente na mão. Bom, eu devo ter perdido alguns encaminhamentos aqui durante essa minha ausência prévia. Se tu quiseres já começar a discutir essa questão das nomenclaturas, das definições, para fazer esse panorama geral. Beleza, então eu falo um pouco sobre a minha percepção sobre esse assunto, enquanto isso você pode resgatar alguma outra... Ótimo. Se você quiser, se você achar adequado.
Bom, tanto a Patrícia quanto a outra pessoa que falou com a Janice sobre essa questão conceitual, eu tenho uma dificuldade de lidar com... Aliás, eu tenho um certo prazer, ao contrário, um certo prazer em lidar com cuidados conceituais. Foi por isso que eu gastei tanto tempo e energia tentando juntar uma galera boa, aí, alguns doutores e quase doutores, para poder escrevermos aquele dicionário. Talvez tivesse sido até mais fácil para fazer sozinho, mas eu saberia que não teria qualidade se fosse sozinho, então não teria tanta qualidade se fosse sozinho, e depois, o que acontece em grupo, fazer em grupo, o resultado sempre é mais positivo. Enfim, em função dessa minha preocupação conceitual, tem um aspecto que para mim é muito caro, que tem a ver com essa noção de o que é educação à distância, o que é educação online, o que é educação virtual, o que é educação remota, o que é educação não presencial. E tudo isso parece uma grande pulverização de nomenclaturas, quando só dificulta o entendimento do processo. Mas quando a gente fala especificamente em trabalho remoto, em educação remota, tem um detalhezinho adicional que eu quero destacar para vocês. Primeiro, fazendo essa análise mais genérica de como é que a gente vê o aspecto conceitual. Se você pegar na legislação brasileira, se você pegar toda a regulamentação e a proposta de formação brasileira, nós temos 8 modalidades educacionais e apenas uma delas se chama educação à distância. Na legislação, na LDB, não fala nada em educação remota, não fala nada em educação online, nem educação virtual. Isso são nomenclaturas que a gente vai dando para configurações possíveis para a educação à distância. Ou seja, a educação à distância é uma grande modalidade prevista em lei, e dentro dela, dentro desse balaio, como eu brinco com os alunos quando estou em aula, é um grande balaio que eu vou colocar ali frutas, colocar diferentes coisas desejadas ali, que são as possíveis configurações. Então, quando eu falo em educação ubíqua, eu estou falando de alguma coisa que tem alguma diferençazinha de educação e mobilidade, que são configurações para EAD. A educação ubíqua tem um aspecto diferente da educação online. A educação online não é a mesma coisa que a educação à distância, porque a educação à distância abarca a educação online. Então, ela tem algum aspecto a menos. Por exemplo, a educação à distância abarca material impresso. Educação online é só online. Educação virtual abarca as interações que não acontecem online, na internet. E são muitas. A educação online não tem condições de considerar o que não está online na hora com professor e aluno. Só não estão presencialmente no mesmo espaço, mas estão presencialmente no mesmo tempo. Isso é a educação online que acontece em linha pela internet. Mas são pequenos cuidados que parecem não agredir muito a nomenclatura, mas quando eu falo em educação remota, e tem algo aí que para mim foi até engraçado e caricato no começo da pandemia, que muita gente que não defende a educação à distância, como preferir a educação remota, como se ela fosse assim, educação à distância jamais, mas remota a gente pode pensar a respeito, quem sabe, e aí se por acaso isso não for uma grande coisa, eu não vou falar que já me envolvi com a educação à distância, eu me envolvi com a educação remota apenas, e isso foi só uma forma de acudir durante a pandemia. O que foi bom para a educação à distância, que tem um aspecto que a gente tem refletido bastante sobre o assunto, que são as repercussões positivas e negativas da pandemia para a EAD. No começo, nós fizemos, inclusive, um movimento nacional aí de não dar o nome de educação à distância mesmo, porque podia voltar como mácula para a própria modalidade, que a gente já sofre ao longo das várias décadas, para não falar até mais do que décadas para trás, de uma má fama, em função da dificuldade de avaliação à distância, em função da dificuldade de interação antes da internet, em função de um preconceito, no sentido de pré mesmo, de ignorância mesmo, contra a modalidade. Enfim, algum preconceito no aspecto positivo ou no aspecto negativo, uma má fama justificável ou não, nós já carregamos isso com a EAD. Agora seria o momento da gente ter, inclusive, uma preocupação maior de ter esse cuidado de atender ou não a educação à distância com a nomenclatura de educação à distância. Porque se eu fosse falar de educação à distância com tudo que a nomenclatura da modalidade exige, eu tenho que cuidar de muitos aspectos. Por exemplo, eu tenho que ter múltiplas formas de chegar até o aluno. Então, eu tenho que chegar até o aluno de forma síncrona e assíncrona. De forma síncrona, através de uma webconferência e também através de um fórum. Eu posso usar o fórum de forma assíncrona para o aluno interagir com os colegas. Enfim, eu tenho que colocar os alunos em contato com eles também de alguma forma. Então, de acordo com a configuração que eu der,
isso deixa de ser essa educação à distância mais completa. Então, quando eu falo em blended learning e versus educação ubíqua, ou seja, educação híbrida versus educação ubíqua. Quando eu falo educação remota versus educação não presencial. São nomenclaturas que têm por trás alguns cuidados que eu devo ter ou não devo ter. Mas é possível afirmar com muita clareza, mesmo que algumas pessoas que até têm uma reflexão interessante, mesmo que elas defendam que educação remota não é educação à distância é essa educação não presencial. Portanto, a educação remota é um tipo de configuração de educação à distância, que possa ser um tipo mal e porcamente bem configurado, mas ela é um tipo de configuração. O que tem de bom nisso? O que tem de bom aliás, o que tem de ruim primeiro nisso é que, sendo educação remota, o governo escondeu algumas coisas que ele deveria oferecer. Por exemplo, o professor não tem que oferecer certas coisas ao aluno, por exemplo. O governo não tem que oferecer certas coisas ao professor, por exemplo, porque a legislação da educação à distância já está bem estabelecida. Mas, quando falamos de educação remota, dá a impressão que não tem legislação que endossa. Mas tem. Segundo o MEC, quando ele vai avaliar uma instituição, a universidade tinha que ter mídia impressa, mídia audiovisual, mídia escrita, mídia virtual, enfim, tinha que ter um conjunto de materiais didáticos. Na educação remota, não. Cada um faz como quer, da forma como der. E aí tem professor que só manda um mimeógrafo para o estudante, ou um impresso para o estudante, tem professor que faz videoaulas, tem professor que se articula com o outro para cada um fazer uma parte. E aí, educação remota cada um faça do seu jeito, e aí vamos ver no que dá isso ao final. Ou seja, embora seja educação à distância genuinamente, não dá para a gente respeitar que é uma boa educação à distância, porque teve uma certa perversidade quando nós analisarmos isso na perspectiva política, como política pública, com o cuidado que merece na perspectiva crítica. Tá bom? Por fim, só para não perder de vista o arremate que eu queria fazer, naquele sentido de que a educação à distância é a modalidade, que o resto são configurações possíveis, é importante que a gente entenda que teve uma repercussão boa quando nós não chamamos de educação à distância. Porque, assim, algumas pessoas que têm preconceito, que teve resistência, acabaram entrando, agora estão percebendo que, bem ou mal, funciona alguma coisa. Na nossa universidade, isso foi caricato, foi interessantíssimo, porque no começo viviam jogando pedra, e o meu nome parece que é Daniel Mil, Educação à Distância da Silva, e aí todo mundo começou a me procurar para comissões, para isso, para aquilo, e no sentido, inclusive, de brigas. Teve gente que fez bem assim, ó, você, blá, 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 educação à distância jamais, com o dedo apontando o dedo. Tá. E foi ótimo que aquilo aconteceu, porque logo numa situação, menos de um mês depois, já veio me pedir como eu posso fazer menos mal. E beleza, eu vou ignorar que você me mandou para a PQP dia desse e vamos conversar. Eu sou chefe de departamento, então tive que conversar com ele como chefe de departamento, não como ser humano, porque como ser humano era preciso um pouquinho mais de paciência. Aí fomos conversar e aí foi interessante que um mês já percebíamos que eles, olha, talvez eu tenha que entrar nisso. No começo era, jamais. Um mês depois, talvez eu tenha que fazer, porque essa pandemia não vai acabar por agora e o meu salário depende disso e a minha responsabilidade ética e moral também depende disso. 2 meses depois, já estavam, olha, já sei fazer webconferência, já é um bom começo. 3 meses depois, como é que eu configuro um ambiente virtual? Eu posso fazer o Classroom lá com o Google, que nós temos aqui a parceria, ou posso fazer pelo Moodle. Qual que é mais fácil? 4 meses depois, quando começaram a trabalhar, já estavam fazendo aula pelo WhatsApp, aula pelo Moodle, pelo Classroom. Enfim, teve um ponto positivo nessa nomenclatura de educação remota, de educação não presencial emergencial, porque fez com que os professores entrassem e, depois que entraram, perceberam que a coisa não é tão complicada assim do ponto de vista pedagógico. Mas o que tem de louvável para mim, para arrematar essa conversa, para ver se a gente parte para onde a Janice achar que a gente deve partir, tem uma coisa que eu acho espetacular nisso aí. Primeiro, no começo, brotaram especialistas em educação à distância para todo lado. Assim, pareciam certas coisas. E beleza. Só que começaram a falar bem e falar mal de educação à distância sem ler ou sem, ao menos, perceber, sem ter vivenciado. E o que eu quero dizer é que, por trás disso aí, teve uma coisa interessantíssima e necessária, que foi a maturidade que a gente foi conseguindo com o tempo. Hoje nós podemos conversar, inclusive pela visão crítica de quem detesta a educação à distância, podemos conversar com eles sabendo o que é a coisa.
Porque quando eu falo que gosto de nomenclaturas, de etimologia, é porque eu quero falar de aquela xícara que vocês tomavam café lá na roça, quando você morava na zona rural, ou quando você visitou um tio, um parente lá na roça. Cada um vai mentalizar essa xícara de um jeito. Mas quando eu falo que é aquela xícara de metal, desse jeito aqui, que a gente tomava café na casa da avó, provavelmente, quando eu defino essa xícara que eu estou aqui na mão, provavelmente isso mude a forma de visualizar. Ou seja, quando eu dou nome às coisas, como diz o Foucault, a palavra e as coisas, é diferente, porque tem um cuidado de quem convive, quem conhece, consegue fazer a crítica mais madura, e é o que eu estou percebendo na hora de dialogar com alguns colegas da própria instituição, ou não, em termos de concepção em torno da EAD. Ou seja, eu estou percebendo uma nova agenda política e de pesquisa para a educação à distância em função da maturidade que a pandemia, que infelizmente vivenciamos, mas teve uma decorrência, teve foi um dínamo para poder alterarmos, transformarmos uma mentalidade, não para poder defender a EAD, mas para poder fazer uma crítica mais madura e melhor, que é algo que nós estamos precisando muito na educação à distância. Temos muita gente pensando propositivamente e na perspectiva crítica, mas ainda é muito difícil que a gente veja boas reflexões na perspectiva crítica, porque normalmente quem tem feito é quem não conhece a EAD, embora muitos de nós tenhamos feito, inclusive eu buscado fazer isso, mas normalmente com essa condição de fazer uma crítica bem feita depende de conhecer a coisa. Porque um pai e uma mãe não vai falar mal do filho se não conhecer. Então, quando ela faz uma crítica ao filho, é porque ela conhece muito bem e está acertando em cheio onde é que está o problema. Então, se nós estamos dentro da EAD, então nós temos que fazer como está dizendo aí a Lourdes e a Giovana, estamos tendo que nos reinventar, que, infelizmente, em função dessa triste associação com a pandemia, estamos tendo que repensar o processo de refazer a educação, de repensar a modalidade, e vendo que o problema não está com a tecnologia que media a formação, está com a concepção de que a tecnologia é uma ferramenta, mas que não é uma ferramenta neutra, é uma ferramenta que vem para auxiliar e que quem está utilizando, quem está induzindo o uso dessa tecnologia, tem muita carga ideológica que está posta ali sem ninguém perceber, numa perversidade de um discurso implícito nessa tecnologia. Mas a discussão é outra. Fala demais, né, Janice? A palavra é sua. Bom, gente, dilemas do teletrabalho, né? Agora eu estou sem energia e o pessoal resolveu cortar árvores em frente ao meu apartamento. Então, se o som estiver ruim, me perdoem. É isso. Bom, eu fico até um pouco mais tranquila, Daniel, de ouvir esse teu relato na UFSCar, porque aqui na UFG, eu imagino que em outras instituições isso também foi muito comum, né? Esse dilema, né? E essa interlocução com as pessoas que até ontem eram críticas da EAD, né? Muitos continuam sendo críticos da EAD e muitas vezes são críticos desconhecendo a EAD, o que é o que mais nos incomoda, né? Isso. Mas também existe um movimento agora, e a gente percebe muito aqui na universidade também, das pessoas que começaram a perceber, não que a gente sonhe que essas pessoas amanhã ou depois se tornem também adeptos da EAD, assim como a gente mas que pelo menos reconhecem, né, toda a complexidade desse processo do ensino e aprendizagem à distância, né? E foi exatamente nessa transição, assim, primeiro aquela resistência já de cara do tipo, eu não gosto da educação à distância, a educação à distância não funciona, não tem qualidade, e depois aquela questão do tipo, eu não tenho para onde correr, eu vou precisar fazer alguma coisa, e hoje a gente consegue perceber, imagino que aí em outras universidades também, que muitos colegas baixaram um pouco a guarda e começaram a transitar melhor, né, por esse ambiente. Obviamente que a gente sabe que não estamos fazendo educação à distância, estamos fazendo um ensino remoto emergencial, uma educação às pressas, em função de todo o contexto. E uma coisa que a gente também tem pontuado muito, eu tenho repetido isso várias vezes, a gente fez muito processo de formação aqui na UFG, é que mesmo a gente que transita, que pesquisa, que trabalha com educação à distância, neste momento, a gente não está trabalhando com aquilo que trabalhávamos, né? Estamos trabalhando em um contexto totalmente diferente, né? A gente tem um cenário de realidade que traz e carrega muita complexidade diferente do que é o nosso normal, né? Do trabalhar com educação à distância. Então, todos esses elementos, eles vêm juntos, né? Vêm no bojo desse processo.
E aí, aquelas 5 categorias que tu colocou antes, eu acho que carrega um pouco disso, né? Em especial a questão da saúde e da condição de trabalho, né? Que, óbvio, a gente sabe que mesmo fora da pandemia, mesmo fora desse processo da não presencialidade dos processos educacionais, eles também são importantes, mas que agora também se tornam gritantes, né? Eu tenho aqui uma pergunta, deixa eu resgatar, que é do Fred. Ele coloca, professor Daniel, há um problema muito sério quando os professores que criticam cegamente se interessam de repente, né? E isso realmente é uma preocupação que a gente precisa ter. Eles não desenvolvem suas habilidades e poderão levar efeitos danosos aos alunos e aos cursos. Ele pergunta se faz sentido essa reflexão que ele está colocando. Ô, Fred, faz sentido, mas, na verdade, não quer dizer que seja alguma coisa ruim ou boa. Na verdade, como eu comentei, eu vi com bons olhos, especialmente como chefe de departamento que tem que coordenar um processo para uma boa formação, um bom atendimento ao aluno. Na verdade, assim, quem critica cegamente porque não conhece, mas agora que eles foram compulsoriamente levados a trabalhar, eles tiveram que conhecer. Claro que tem toda aquela decorrência que comentamos, do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista das condições de trabalho, mas tem algo bom para a modalidade, para o estudante, para a formação, que é nesse sentido de que, embora pareça danoso essa questão, esse efeito de ele estar ali sem querer, que para mim é a pior condição que tem, é aquela questão compulsória que eu comentei no começo, quando é obrigado, qualquer coisa que a gente faça obrigado não vai fazer bem feito. Pode até fazer com algum cuidado, compromisso e respeito, mas eu tendo a não fazer bem feito. Não adianta eu não saber cozinhar e querer, enquanto eu não aprender a cozinhar, não vou fazer bem feito. E se eu faço obrigado, pior ainda. Então, se eu tiver que fazer qualquer tarefa de forma indesejada, eu tendo a trazer certos empecilhos próprios para aquela situação. O detalhe é o seguinte, que no caso das universidades federais, ao menos, infelizmente, algumas instituições, especialmente privadas, não era exatamente essa questão, embora a reflexão valha para os dois. No nosso caso aqui, como a Janice comentou, parece-me que o Brasil afora foi muito similar. No começo, havia... Eu lembrei, no começo era o pó, no começo era o silêncio. Foi a primeira coisa que se viu e que se ouviu. Então, no começo, havia, assim, muita resistência a ponto de quererem agredir fisicamente, não era só verbal. O verbal estava até já aceitando numa boa já. E olha que eu já converso com eles sobre esse assunto e eles admiram o quanto publica, quanto traz gente para cá, quanto faz evento, admiram tudo, mas eu estou aqui na minha caixinha, você na sua, problema seu. Quando eles tiveram que migrar de caixinha, como eles comentaram, aí que começaram a brigar comigo, mas eu não sou EAD, eu não sou o governo, eu não sou a pandemia. Eu sou só alguém que poderia ajudá-los, ao menos, a pensar diferente. Então, nesse sentido, foi interessante assim, que ele teve que perceber que a se reinventar, porque eu não induzi, eu proibi na pauta da reunião qualquer coisa que eu fosse associado à EAD. Tem um setor que eu não faço parte atualmente, chamado SEAD, que dá apoio ao professor para a educação à distância. Então, quem quiser alguma ajuda, alguma resistência, vai lá. Se quiser conversar, dialogar como instituição, como departamento, me procure. Eu, como pessoa, não tinha relação com aquele setor e eu acho que nem era justo eu trabalhar com 80 e poucos professores, sendo, inclusive, acusado de ser a EAD. Mas, enfim, o que eu acho bacana nesse sentido, Fred, é que, embora pareça danoso para a formação, danoso para a EAD, ele percebeu que ele tinha que se envolver. Porque eu recebo um salário que, do meu ponto de vista, é gordo. É um bom salário para trabalhar com educação. E aí, só que o problema é que não tem a condição posta por uma situação que não é do meu interesse nem da minha vontade, estabelecida como isolamento social. Surgiu a pandemia mundo afora, todo mundo teve que se recolher, e aí a única modalidade das 8 previstas em lei que conseguiria levar alguma qualidade, alguma formação, mesmo que não com tanta qualidade na perspectiva deles, até o aluno, era essa. Então, foi o melhorzinho que está tendo, como brincam. Então, nesse menos mal que a gente tinha, foi bom que ele percebeu que ele tinha que se envolver. Agora, aquela pergunta que eu falei lá no comecinho, a primeira pergunta que eu apresentei para vocês, quando vamos fazer essa análise de conjuntura, temos que nos perguntar qual é a melhor forma de organizar uma sala de aula no contexto atual, que fosse em 2018 ou 2019.
qual a melhor forma de organizar, de criar um bom ambiente pedagógico naquela situação. E aí, para hoje, é a mesma coisa. A minha aula, a distância presencial, em 2020 não equivalia nem de longe à minha aula de antes, porque os meus alunos de educação à distância têm um perfil, e os alunos da educação presencial, que tiveram que, obrigatoriamente, fazer educação à distância, é outro. E eu fiquei surpreso, felizmente, com o resultado que tivemos agora, inclusive em parceria com um mestrando que eu resgatei aí da UFG para me ajudar. O Aquiles Oliveira, eu participei de uma banca com ele sobre aprendizagem invertida. Ele estava defendendo o mestrado, gostei da proposta, faltavam 15 dias para eu começar as minhas aulas, eu ia trabalhar com aprendizagem invertida aqui, aprendizagem ativa, aprendizagem invertida, aprendizagem... enfim, com um conjunto de teorias em torno, aprendizagem de pares, aprendizagem... Tem um conjunto de teorias que eu gosto muito e que aplicava já na educação híbrida para a educação presencial aqui na instituição, e ele falou, você acha que é fácil como você está fazendo? Vou te fazer um desafio, vamos trabalhar juntos. E aí propus a ele pagar uma bolsa para ele provar que a teoria dele fazia sentido na prática aqui conosco. Reinventei tudo, tive que refazer tudo o que eu teria apresentado. O resultado foi surpreendente do meu ponto de vista, ao menos na minha percepção, e nós estamos agora tentando registrar isso para ver se tem algo a melhorar no futuro. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo quem já sabe trabalhar com EAD, ou quem gosta de EAD, teve que se reinventar. Imagine alguém que detestava trabalhar com educação à distância, quando ele tem que trabalhar. Então, imagine alguém que detesta a educação à distância, especialmente quando é da nossa querida teoria crítica, que é o meu caso, e que não consegue ver muito longe além da teoria crítica. Isso faz com que... Olha que eu adoro a teoria crítica, eu sou marxista embora a teoria crítica vai muito para além disso. O que eu quero dizer é o seguinte, quem vê muito para além da coisa tende a ter uma certa proximidade com a teoria crítica. E quando ele tem essa barreira, é muito difícil para transpor. E ele teve que transpor, querendo ou não. E, nesse sentido, nós tivemos que levar essa possibilidade de todo mundo educar e ajudar. Então, eu criei uma comissão de EAD com vários professores para me ajudarem a ajudar os outros professores. Todos eles se envolveram, todos pediram ajuda. Enfim, nós fomos aprendendo juntos porque achei que era a forma deles fazerem menos mal no cenário que nós tínhamos. Nem de longe foi perfeito, nem de longe é uma receita, mas ao menos nós temos algumas formas de como não fazer. E nisso nós temos sido bom ao longo do tempo, em como aprender a fazer menos mal, errando com aquela frase que algumas pessoas usam com muita frequência. Já que temos que errar, vamos errar logo e aprender a fazer direito. E é nesse sentido que eu vejo que não é tão danoso assim. Ter que fazer é o que nós temos que fazer. Então, vamos ver qual melhor conseguimos fazer com as condições que nos são dadas. E é preciso lembrar que as condições não são as ideais para ninguém, né? E a gente, muitas vezes, acaba focando muito no sujeito professor, que é, obviamente, bastante justificável, mas o que a gente também percebeu muito aqui na UFG, e imagino que isso também tenha acontecido nas outras instituições, também uma resistência muito grande dos estudantes com relação a esse ensino não presencial, né? É isso. E aí, também com muita razão, né? Assim, essa coisa do não saber direito o que é uma educação não presencial, por desconhecer o que é educação à distância, né? Muitas vezes carregar uma crítica, né? Um preconceito, sem o mínimo de conhecimento do que é, e aí compra aquela célebre frase de que a educação à distância é sempre aligerada, que a formação é de menos qualidade, etc., e o aluno acaba abraçando um pouco isso, mas a gente também já tem tido algumas sinalizações de estudantes que perceberam o quanto isso também é, né, um movimento possível, obviamente, que exige uma autonomia muito maior do estudante, exige um poder de gestão do seu tempo, da sua organização de estudo, assim como para a gente o teletrabalho também tem trazido esses dilemas, né? Não conseguir separar trabalho do resto da vida que está acontecendo tudo dentro do mesmo ambiente físico, dentro da nossa residência. Então, assim, são vários dilemas, né, que são postos aí. Mas eu penso que, assim como tu colocaste, Daniel, realmente é óbvio que a gente não vai conseguir fazer as coisas na perfeição que gostaríamos, não sei nem se víamos fazendo, né? Acho que a gente segue aprendendo sempre a fazer tanto educação à distância quanto educação presencial. Muitas vezes, alguns colegas, e aqui eu também
em muitos momentos era vista assim como tu, a educação à distância quase que ambulante, né? Olha para a Janice, olha a educação à distância e já olha com aquela expressão meio de desconfiança. Mas eu acho que também faz a gente pensar em que medida o que vem sendo feito no presencial tem sido efetivamente positivo, né? Até que ponto realmente está funcionando essa presencialidade? Essa deve ser a melhor aprendizagem, não é, Janice? Exatamente. Alguns colegas perguntavam, como eu vou fazer para o meu estudante prestar atenção? E aí, em alguns momentos, eu fui obrigada a perguntar, como é que você tem feito para ele prestar atenção? Né? Como é que tu tem certeza que ele está prestando atenção? A gente nunca tem certeza do processo. Né? A gente desconfia de algumas coisas e vai ajustando. Obviamente que essa relação mais próxima, esse olho no olho, nos traz algumas linguagens corporais, às vezes, até do próprio olhar do estudante, a gente consegue identificar se ele está ali só fisicamente ou se ele minimamente nos ouve. Né? Eu acho que isso também gerou muita insegurança nos colegas nessa transição. Isso me gerou muitas reaprendizagens também. E que alguns estudantes, por isso que eu reformulei uma boa parte das porque alguns alunos ligavam a câmera, colocavam para gravar, ou ligavam, ativavam o áudio sem a imagem, e saíam. Aí, só que isso nós percebemos na primeira oferta. Na segunda oferta, já criei um esquema em que ele tem que conversar. A cada 15 minutos, eu coloco eles para conversar. Cada 20 minutos, na verdade. Então, primeiro entra um momento em que eles têm que responder o questionário, depois conversar entre si sobre o questionário e responder novamente o questionário com conteúdo, depois um estudo dirigido que eles participam, mas a cada meia hora ele tem que estar ali conversando, senão ele não tem o rendimento que ele... Foi bacana, foi diferente, mas nesse sentido de que o aluno cria estratégias para lidar, então nós temos que criar estratégia para lidar com a situação também. Mas como você falou, não é fácil para o aluno também, gente. Imagina, nós tivemos problemas, eu fiz um levantamento com os nossos alunos, a maior dificuldade deles teve gente que pegou 5 disciplinas. Nós orientamos, olha, não é possível fazer mais do que 3 disciplinas com boa qualidade. Faça 3, depois você faz mais 3. Não adianta querer pegar, não vai dar conta de gerenciar porque é algo novo. Os professores também não têm noção de como controla o tempo. O tempo da educação à distância não é o tempo da educação presencial. Aquela noção de ciclo de aprendizagem, ou arco de aprendizagem, como os autores falam, de que tem uma semana equivale a uma aula, eles não percebiam isso, então encheram o aluno de atividade. Aí os alunos que pegaram 5 disciplinas tiveram que abandonar todas ou algumas para poder conseguir ser aprovado mais ou menos em algumas. Quem pegou só 2 ou 3 acabou aprendendo. Agora, na segunda leva, já podem pegar 3 ou 4, e aí vão aprendendo. Mas, do ponto de vista do aluno, tem sido um dilema. Primeiro, o dilema do acesso. Primeiro, o dilema do acesso, depois da permanência do ponto de vista técnico, do ponto de vista... aí, depois do dilema do acesso técnico e da permanência técnica, vem o dilema da persistência pedagógica. E aí já é um pouco mais avançado o problema de acesso e permanência. Quando chega na persistência, já é para quem conseguiu concluir, e aí dá para fazer uma análise mais interessante. Mas a leitura que dá para fazer é que o aluno, como eu falei, a fatura acaba chegando muito cara para o professor, que é o que mais me dói, mas também para o aluno, que é o nosso foco, que deveria ser o princípio básico da formação como um todo. E associado a isso também, várias circunstâncias, o estudante que não tem o mínimo, né, de ambiente, né, em casa para estudo, né, às vezes divide um cômodo com vários familiares, nesse processo de estarem todos em casa, às vezes tem um computador ou um celular que divide com todo mundo, então, assim, são muitos elementos, né, nesse contexto todo, e que, por isso, é óbvio que, em alguma medida, vamos perder algumas coisas, talvez perdemos alguns pelo caminho, né? Mas vamos errar, mas eu tenho certeza que também vamos acertar muito, né? Fomos todos pegos de surpresa, né? Só para não deixar de fora, acabou chegando a pergunta no privado aqui para mim do Fábio, perguntando se eu considero que vai voltar ao normal. Vai voltar ao normal, mas só que eu espero que não seja, muito que não seja o normal de 2019 ou 2016 ou 1990, porque eu comecei a conversa falando, se nós voltarmos ao que era, é que como civilização nós não aprendemos nada, porque qualquer pandemia, ela traz uma aprendizagem como ser humano, uma aprendizagem como civilização. E nós temos que aprender que tinha alguma coisa errada com o processo como era antes.
Se nós experimentamos uma coisa nova e voltamos à estaca zero, significa que naquele ciclo de aprendizagem como civilização, nós giramos 360 graus e não uma espiral em que a gente não se volta jamais para o mesmo ponto, senão para um ponto um pouquinho acima. Então, Fábio... eu acho que é... É Fábio ou Flávio? Não sei. Acho que é Flávio, desculpa. Flávio. Na verdade, nós temos... eu tenho a expectativa que a gente volte ao novo normal, embora eu não goste muito dessa expressão que está na moda de normal, mas que a gente, ao menos, aprenda muito para não significar que tem uma aprendizagem civilizacional por trás de todo esse processo. É isso. Eu acho que o nosso normal, o tido como normal, já não era normal, né? Já era crise, e a gente ainda não tinha entendido, né? Não conseguíamos perceber todos esses dilemas. Bom, gente... Do ponto de vista político-acadêmico, do ponto de vista político-econômico e trabalhista, como eu comentei, essa crise, as crises foram potencializadas pela crise da saúde e da pandemia, mas elas já existiam, estavam latentes. Exatamente. O desemprego antes da pandemia, ele já era altíssimo e tendia a crescer. A pandemia só exponenciou, infelizmente, mais coisas ainda, mas certamente alguém vai colocar a culpa na pandemia por muitas mazelas que a gente vai vivenciar. É mais fácil, né? A coitada não pode se defender, mas como diz Heráclito, né? Ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Mas hoje é sexta-feira 13, domingo é 13 também, então é isso aí. Exato, bem lembrado. Domingo é 15, mas também é 13. Então, vamos lá, fica o recado. Gente, infelizmente, aí eu particularmente sinto muitíssimo que a gente precise finalizar, né? A gente poderia ficar aqui mais 2 horas discutindo essa conferência de encerramento. Na verdade, parece muito mais uma conferência de abertura, no sentido de todas as questões que ficaram, né? E eu gostaria muito que a gente tivesse outras oportunidades, tenho certeza que não faltarão. Então, muitíssimo obrigada, professor Daniel, pela interlocução, pelas reflexões e por estar aqui com a gente. Por nada, é um prazer. Tenho um carinho pela nossa terra. A minha terra, a Terra Sul, é muito parecida. Se vocês nasceram na região do Goiás, vocês conhecem Pequi. E o Pequi é importantíssimo na minha vida. O Pequi, desde subsistência até para alimentação. Eu estou querendo dizer que tem um carinho especial pelas instituições de Goiás, de Brasília e pelo Brasil todo, mas em alguns locais a gente se identifica com a cultura também e tem um pouco disso aí. Eu queria a oportunidade só para poder despedir do povo, pode? Posso dar uma palavra? Agradecer a todos pela paciência de ficar até agora. Temos aí 80 pessoas na sala, isso é muito bom. Uma sexta-feira, final de tarde, era a hora da galera já estar cuidando de outras coisas, mas estão por aqui. Então, é bom saber que... espero que tenha valido a pena. Agradeço a participação, agradeço a organização do evento. Convido a todos vocês de estarem conosco na UFSCar, em São Paulo. Em 2022, nós vamos organizar o ESUD aqui, o ESUD-CIESUD, junto com o nosso CIET-EPED. Teremos 4 eventos em um, olha que bacana. Um congresso internacional em educação à distância, um congresso internacional em educação e tecnologia, um encontro nacional de pesquisadores em educação à distância, um encontro nacional de educação à distância, então, um congresso nacional de educação à distância. Então, teremos muita coisa vindo pela frente. 2021 será com outro grupo, mas 22 já formalmente definido que será em São Paulo. Ainda não sabemos se virtualmente ou presencialmente, mas teremos o prazer de receber todos vocês, tá bom? Então, já começa a pensar em algum trabalho para reflexão. Certamente será um evento diferente, porque seremos consequência dessa pandemia que está sendo um dínamo pelo bem ou pelo mal para todo o processo de formação pelo Brasil. Então, é isso. Muito obrigado, Janice, muito obrigado, Ana, muito obrigado, Milana, e obrigado a todos da organização e dos colegas que estão presentes por aí. E um abraço a todos. Obrigada, Daniel. Obrigada a todos que ficaram até esse momento com a gente, né? E aí a Ana vai fazer um convite, e aí foi muito legal o Daniel fazer essa referência ao Pequi, né, Ana? Porque a nossa atração cultural vai fazer, né, também uma menção ao Pequi, né? Esse fruto tão regional, né? Eu, embora não goiana, uma gaúcha perdida em Goiás, recomendo. Se quiserem testar o meu conhecimento com Pequi, vocês podem arriscar por aí. Tem detalhes sobre o Pequi.
Detalhes, inclusive, olha, Daniel, não é possível produzir muda em cativeiro. Diga. Olha só, já estamos aqui querendo pedir autógrafo seu. Como é que faz para pegar autógrafo, né? Olha, deixa eu tietar. Eu queria autógrafo mesmo na minha Bíblia. Se fosse presencial, eu estava com esse livrinho para pegar. Que bom, gente. No próximo. Somos colegas embarcados no mesmo barco. Não que bom. Obrigada. Um abraço. Daniel, obrigada, Janice, por tudo. Obrigada às pessoas que estiveram com a gente até agora. Quero lembrar vocês que a partir das 19 horas, daqui a pouquinho, a gente tem o lançamento do Exude 2021 e o encerramento deste, tá? Vou tentar ser bem breve, que eu já tenho também que ir para uma outra reunião agora. Mas quando a gente diz, né, que Daniel é o cara, ele até ajuda a gente a fazer esse fechamento, né, Janice? Olha só, a gente vai encerrar aqui agora com atividade cultural. A gente vai transmitir aqui um vídeo da banda Pequi em sua homenagem, Daniel. Olha só. Vou até ouvir, então. Pequi, eu vou falar rapidinho aqui. A banda Pequi, vou pegar minha colinha aqui rápido. Foi criada em 2000 com um projeto de extensão da EMAC, com iniciativa dos professores Glaci Antunes, Alexandre Magno e Jarbas Cavendish. Já está em sua 5ª geração de integrantes, que são alunos e professores da Escola de Música e Artes Cênicas, a EMAC. O projeto veio com o objetivo de formar... Perdão, Miliana, estou falando rápido. O projeto veio com o objetivo de formar um grupo fixo para pesquisa e execução da música instrumental brasileira, que está avançando e mostrando bons resultados com inúmeras apresentações, gravação de um CD e 3 DVDs, em parceria com vários artistas, Lenine, João Bosco, Leila Pinheiro, Nelson Faria, Carlos Mata, dentre outros grandes nomes da música brasileira. E aí eu vou pedir para o pessoal colocar para mim. E aí, em homenagem ao Daniel, a gente vai colocar agora O Morro Não Tem Vez, para encerrar. E aí vocês podem ficar aqui assistindo confortavelmente. Logo em seguida, a gente encerra a reunião para que a gente possa se encontrar novamente às 19 horas. Eu vou só falar aqui a ficha técnica da banda Pequi, enquanto o Flávio coloca para mim, por favor, O Morro Não Tem Vez, em homenagem aí ao Daniel. Coordenação e regência, Obrigado. Fábio Oliveira. Regente convidado, Jarbas Cavendish. Participação especial, Bororó e Fabiano. Saxofone, Foca, Juarez, Everton, Anastácio, Marcos. Trompetes, Manassés Aragão, Nivaldo, Wellington, Tunico Cardoso. Trombones, André Luiz, Sabrina, Marcos e Pedro Henrique. Baixo, Bruno Rejan. Guitarra, Silvio Oliveira. Piano, Everson Bastos. Bateria, João Cassimiro. Percussão, Fábio Oliveira, Diego e Noel Carvalho. E aí eu tive que falar muito rápido por conta do nosso horário, mas depois a gente pode compartilhar com vocês aqui essa experiência. Daniel Mil, nosso querido convidado, em sua homenagem. Acho.